Fala, corretor de sucesso! Hoje nós vamos falar por que muitos corretores não conseguem fechar uma venda de forma consistente. Você vai descobrir como melhorar a consistência nas suas vendas, corretor. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Superando os Desafios no Mercado de Planos de Saúde. Eu sou o Diego Constantino, expert em saúde, e aqui comigo a nossa entrevistadora, Caroline, minha esposa. Seja bem-vinda a mais um episódio, representando todos vocês nas dúvidas, num bate-papo, hoje mais tranquilo, mais leve, até mais rápido também, para fazer com que vocês entendam o que é ter consistência na venda e por que isso é tão importante. E antes da gente entrar nessa aula de hoje, já tem um recado importante para você que está aqui me assistindo. Nessa quinta-feira, depois de amanhã, já tem a nossa mega aula do Corretor de Saúde Digital. Um evento gratuito, 100% online, para você, corretor, que está buscando se profissionalizar para atuar nesse mercado digital, dominar a geração de leads e conseguir faturar até 3 vezes mais. Se inscreve, é uma aula que está aí na minha bio, é só entrar no meu Instagram, nesse link que está aí na minha página. Lá você vai ter todas as informações e aproveita também para fazer parte da nossa comunidade, onde eu tenho colocado conteúdos exclusivos para você. Bom, seguindo o nosso tema de hoje, vamos aqui falar como conseguir ter mais consistência nas vendas. É contigo, Carol. Perfeito. Hoje vamos falar de um tema, sobre um tema que afeta muitos corretores de plano de saúde. Por que é tão difícil fechar de forma consistente uma venda? Você já viu isso acontecer com mais frequência? A dificuldade é grande, realmente acontece, né? Ainda mais dependendo muito da abordagem do corretor. O que acontece muito no mercado é a falta de clareza aonde eu estou errando, aonde que está travando o meu processo de vendas. E quando eu não entendo muito bem aonde eu estou errando, se é na abordagem, se é na condução, se é no levantamento de necessidades, eu acabo repetindo sempre os mesmos erros. E isso é muito comum, essa falta de conhecimento de aonde está errando, a falta de visão do processo de venda de forma estruturada, faz com que a gente acabe tendo que corrigir uma etapa que não está tão ruim assim. Lembra que eu te contei que eu achava que não conseguia tratar muito bem as objeções e acabava decorando o script, achando que aquilo ali era o meu principal erro? Sim. E aí acabei virando um robô de script. Né? Que é o que acontece. Sabia todas as respostas, mas quando eu comecei a ver que eu precisava medir quantos agendamentos eu tinha, depois quantas reuniões eu fazia, depois quantos fechamentos, e entender ao longo do processo aonde que eu ia perdendo mais clientes, e comecei a ver para a minha atividade com um olhar mais profissional, eu comecei a entender que o meu erro estava na primeira etapa, na geração de leads. E aí sim, quando eu corrigi o que eu estava errando, eu consegui melhorar a minha atividade. Então, muitos corretores, por não ter essa clareza, não atuar com uma plataforma de CRM, não medir o resultado, acabam passando muito tempo tentando corrigir algo que pode já estar bom. Perfeito. E o que você acha que impede os corretores de conseguirem fechar mais venda? E por que as objeções, como vou pensar, tá caro, é tão comum e tão difícil de superar? Mas ainda tem mais uma pergunta. Você acha que é só uma questão de preço ou tem alguma coisa por trás disso? Então, normalmente, essas objeções, elas acontecem quando o corretor não consegue agregar valor suficiente na cabeça do cliente. Quando ele simplesmente está preocupado em mostrar, apresentar o produto, mostrar o que ele está vendendo, e não entender quais são as reais necessidades do cliente, despertar nele o desejo, fazer com que ele entenda a importância de contratar um plano de saúde antes mesmo de já levar o plano, simplesmente mandando uma apresentação pelo WhatsApp ou enviando uma cotação, aí que vem as objeções. Agora, quando o corretor se dedica a levantar as necessidades, não é só uma questão de preço, é uma questão de valor. Começar a entender por que aquele produto é importante na vida do cliente e qual o impacto que ele está passando hoje por conviver com um problema, por não ter um plano de saúde ou até mesmo por estar tendo um plano de saúde e pagando mais caro por isso. Exatamente. Então isso está causando um desconforto. Enquanto ele não entende que ele precisa dedicar nessa etapa do porquê, que acontece logo no início, ele acaba tendo muita dificuldade no fechamento por tratar objeções. A maioria das objeções
podem ser evitadas, antecipadas ou até mesmo tratadas de forma mais natural quando você entende a fundo o que o cliente está precisando e não simplesmente um produto que você está mostrando. Perfeito. Então, o que o corretor deveria começar a observar no processo de venda para mudar esse cenário atual da vida dele? Então, isso eu tenho falado, Carol, em várias e várias lives ao longo dessa semana, da importância do corretor não ser um enviador de cotação. Do quão importante é o corretor se conectar com o cliente, fazer uma sondagem aprofundada, não pelo WhatsApp, mas ou por uma videochamada, ou por uma ligação por telefone, e descobrir a real necessidade de contratação do plano. Se o corretor não entender o porquê que o cliente está procurando um plano de saúde, e quando eu falo porquê, não é só porque ele teve um reajuste, Sim. não é só porque ele está sem plano e está preocupado em ter que gastar dinheiro para tratar de forma privada. Não é só por isso. Quando eu falo porquê, qual é o impacto dele não ter plano de saúde hoje na vida dele? Ele está preocupado porque alguém passou mal e ele tem isso de forma bem crítica. Ele está preocupado porque ele juntou um dinheiro e não pode gastar aquele dinheiro, no caso de uma emergência. Ele está preocupado porque ele está deixando de pagar uma boa educação para o filho, de fazer muitas das vezes uma previdência para o filho, porque está gastando todo o dinheiro dele que era no plano de saúde, não está formando uma reserva. Então você tem que entender o que está tirando o sono do seu cliente. O que está fazendo ele ficar ali incomodado, gerando estresse, perda de dinheiro. Não é só descobrir o motivo. Ah, eu tive um reajuste e vou parar por aqui. Normalmente tem algo por trás desse reajuste, que é o impacto na vida dele. Quando o corretor se dedica a descobrir isso, ele causa uma dor tão grande que agrega valor. Mas não é falar para o seu cliente. Aí que está o grande X da questão, né? É fazer com que o cliente fale. E aí, se o corretor sabe conduzir uma negociação, fazendo perguntas que fazem o seu cliente refletir, que fazem o seu cliente trazer à tona questões que estão ocultas na negociação, aí você agrega valor. Aí você contorna a objeção. Com um bom método, você consegue levantar todas essas. Perfeito. E outra pergunta. Você acha que os corretores subestimam a importância do acompanhamento? E por quê? A questão do acompanhamento, eu não acho que subestimam. Eu acho que a vontade de vender e de não deixar o cliente solto, pensando sozinho, e o medo de perder a venda faz com que o cliente se torne um insistente e chato. Não é que ele subestime. Ele muitas das vezes prefere dar mais atenção também a quem demonstrou mais interesse do que criar uma rotina de acompanhamento estruturado, que a gente chama no mercado de follow-up. Fazer com que o cliente veja que você é um profissional e que está interessado nele, e não está interessado em empurrar um produto para ele. No follow-up, quando você acompanha o cliente, quando você está ali dando suporte, você não pode ficar parecendo um chato insistente, mandando mensagem o tempo todo, perguntando se ele já pensou, se ele já tomou a decisão e se a gente tem que seguir adiante. Não, quando o corretor entende que o papel dele não é deixar o cliente solto e o cliente pensar sozinho, e sim agendar um novo compromisso, e naquela data agendada você retorna o contato com um compromisso agendado, onde o cliente sabe que naquele dia tem ou um contato por telefone, ou uma nova vídeo, um ponto de encontro entre vocês. E aí sim, você vai conversar com ele de forma estruturada, levantando novamente o que você apresentou, tirando dúvidas, tratando as objeções, para deixar o cliente seguro, e se ele tiver tomado a decisão, vocês seguem adiante com a contratação do plano. Ou não, se ele ainda está inseguro, um prazo maior para esse agendamento. O grande problema, na maioria dos casos, é que essa ansiedade por fazer com que a venda aconteça, ela transforma a atividade de follow-up numa atividade cansativa. Para o corretor, que acaba criando expectativa de algo que não está bem definido, e ele cria uma expectativa que aquilo é uma venda, e acaba botando tanta energia que cansa o cliente. E para o cliente que vê o corretor como um desesperado para vender. Quer um outro exemplo dessa parte de follow-up, que acho que é bom para a gente dar mais conteúdo, né, e enriquecer essa grande aula para o corretor. Quando você gera um conteúdo de valor para o seu cliente, mesmo que seja fora do período de agendamento, e não pergunta se ele tomou a decisão, simplesmente mostrando que lembrou dele.
Seu cliente marcou para a semana que vem, uma semana para dar o retorno. E naquele meio termo, você achou que o tempo era longo demais e que a coisa podia esfriar, que a negociação podia ir perdendo força. Sim. E aí você quer criar alguma isca ou algum gatilho para ele lembrar de você. O que eu faço nesse intervalo? Eu pego um conteúdo que vá de encontro ao que o cliente me falou naquela primeira reunião, Sim. uma preocupação, algo que está incomodando ele, uma notícia, uma matéria que vai agregar valor para ele e mando para ele só falando, olha, essa matéria eu achei bem interessante, lembrei de você, acho que vai te ajudar na sua decisão. Você entende que eu não vou falar já decidiu? Claro. Na hora de fazer a reunião, é o momento de botar ele de novo ali para tomar a decisão. Claro. Ter uma atitude. Mas enquanto isso está no intervalo, e eu quero agregar valor para não esfriar a venda, eu vou gerando conteúdo para mostrar para ele que eu estou preocupado com ele. E não que eu estou preocupado em vender. Eu digo sempre que na venda, quanto mais você está preocupado em vender, mais difícil fica a venda. Quanto mais você está preocupado em resolver o problema do cliente, entender o que ele precisa, mostrar a sua solução para ele, mais fácil fica a venda. Entendi. E eu tenho uma pergunta. Por que os corretores têm tanta repulsa pelo follow-up? Não é que é repulsa. Eu acredito que grande parte Muita gente não gosta. não gosta porque eles acham que é perda de tempo. Se não sabem estruturar um processo de follow-up, primeiro que o cliente não fecha na primeira apresentação. Se você pegar de todas as apresentações que eu fazia quando eu era corretor, vou botar 20% fechavam na primeira apresentação. Os outros 80%, metade eu perdia e a outra metade só fechava quando eu acompanhava. E todas as vezes que eu fazia o follow-up de forma solta, deixando o cliente pensar sozinho e mandando mensagem para ele se ele já pensou, Ele ia embora. ele ia embora. Todas as vezes que eu parava naquela reunião, não fechei, eu já marcava uma nova data para me dar o retorno e fazia o acompanhamento na data, a chance de fechar é muito maior. Mesmo que ele não fechasse naquela data, eu sempre deixava a porta aberta para ele estar confortável pensando e eu ia dando informação, alimentando ele com o que ele precisava para ter mais segurança e no momento certo ele se tornava meu cliente. Então, quando o corretor tem uma estratégia boa de acompanhamento, ele faz isso naturalmente. Ele não se torna aquilo tão cansativo, né? Exatamente. Então, Perfeito. o segredo do follow-up é estruturar as etapas de forma profissional. E ter natural, um processo. né? Ter um processo. Saber o que você pergunta no final da reunião. Quando o cliente diz que ainda precisa pensar. Mesmo quando você contorna a objeção, aplica as técnicas que eu já ensinei em outros podcasts, mas o cliente mesmo assim ainda não está seguro da decisão, pode acontecer. Por mais que você seja o mais experiente possível, tem alguns pontos que precisam se encaixar na cabeça do seu cliente. Não adianta você forçar a venda. O cliente vai perceber quando você está E forçando. quanto mais forçado, mais o cliente corre, né? Ele entende que você está mais preocupado contigo e ele vai se fechando. Então tem momento que você vai entender que, olha, não é o momento de eu forçar mais. Aqui eu vou ir para uma linha que eu vou perder o relacionamento. Senão eu vou ser bloqueado. Aqui é o momento de eu entender que eu preciso marcar o follow-up. Aqui eu preciso dar um tempo para ele e criar uma agenda. E aí eu tenho algumas iscas que eu uso no meu processo, que é criar escassez. E aí tem alguns gatilhos que pode ser até uma outra aula, mas é algo que o corretor precisa aprender. Né? Ele precisa estudar um pouco mais isso para criar o processo dele de forma mais estruturada. Perfeito. E para quem está ouvindo a gente, assistindo, e se identificou com essas dificuldades, qual seria o próximo passo para mudar isso? Eu acho que ele precisa refletir uma questão que é muito importante na forma como ele conduz a venda. Se ele está conduzindo a venda ou se o cliente que está conduzindo por ele. Eu acho que quem está assistindo aqui de maneira geral tem que fazer essa reflexão. Sou eu que estou levando o cliente em cada etapa do processo de vendas ou é o cliente que está me conduzindo? Ele que praticamente pede a cotação e diz que vai pensar e eu só me coloco à disposição. Quando quiser. Então, quando eu tenho segurança e conheço as etapas, conheço cada etapa e explico da maneira adequada para o cliente, até o cliente se sente mais seguro de que quem está tratando com ele é um profissional. Mas, acima de tudo, ele não pode inventar as etapas. Senão ele vai perder muito tempo para aprender as etapas certas.
Existem métodos comprovados hoje, com etapas já pré-definidas. Como é que eu ensino? Que o corretor sabe desde o agendamento até o relacionamento com o cliente, passando por cada etapa, o que ele tem que fazer para gerar mais valor. E não ficar ali tentando adivinhar com o E seu os cliente. resultados vêm, né? A Vem. gente sabe, a gente vê isso na prática. Então, se ele não tem essa clareza, é hora dele repensar isso, né? Exatamente. Precisa refletir um pouco mais. Se atualizar, né, para o mundo. Diego, você acha que dá para qualquer corretor superar essas dificuldades e começar a fechar vendas com consistência? Não só dá, como eu já mostrei isso lá no meu Instagram, mostrando alguns depoimentos de corretores novos que estão há menos de um ano no mercado e já estão colhendo frutos hoje. É verdade. Então, vendas, eu já falei isso em outras lives, em podcasts. Vendas não é dom nem talento. Exato. Venda é processo e disciplina para seguir o processo. Quanto mais você entende que existem etapas e que o seu papel é seguir com o cliente pelas etapas da melhor forma possível, deixando o cliente bem assistido, bem assessorado, Seguro, né? seguro, resolvendo o problema que ele tem na vida dele, você consegue produzir cada vez mais e ter consistência nas suas vendas. Agora, quando você tenta fazer firula, plantar bananeira, ficar contando história para o cliente, né, achando que vendas é só relacionamento, que vendas é só saber encantar o cliente, fazer uma boa apresentação, e não entende que existem várias etapas, você tende a viver no acaso, viver na sorte. Eu conheci diversos corretores muito bons de comunicação, uma oratória boa, falavam bem, eram extrovertidos. O que acontecia? Que de vez em quando eles tinham ótimos resultados, davam uma sorte grande, mas na maioria das vezes passavam por aperto. Pessoas que tinham uma comunicação, tinham um dom, Era amigo de todo mundo, mas não tinha consistência. Tinha um período bom, conquistava alguns clientes, mas a grande maioria, quando a gente fala de contratos maiores, de contratos com pessoas que têm uma classe social muito mais alta, às vezes negociar um ticket médio maior, as pessoas querem se sentir seguras. E você ser extrovertido demais, brincalhão demais, não passa confiança para o seu cliente. exato. Então, às vezes você acha que o vendedor tem essa característica e acha que você não tem. Né? O corretor que não tem isso, ele acredita que ele não tem sucesso nas vendas. Essa não é uma verdade. Eu sou uma pessoa extremamente metódica, extremamente introvertida, mas extremamente profissional e sério com o meu cliente. Sempre fui assim na minha vida inteira e isso fez com que eu fosse diretor comercial, liderasse equipes de vendas. Por quê? Todos que trabalham comigo confiam em mim. Então, não é o que dá mais jeitinho, que leva as coisas na brincadeira ou que faz relacionamento. Sim. Mas é a pessoa que trata com profissionalismo, que passa essa confiança para o cliente, que entende as etapas e que investiga a fundo a real necessidade do seu cliente. E isso sim que faz a diferença dentro da venda de plano de saúde. Eu lembro da história da Suzane, né? Suzane é uma história boa para a gente compartilhar aqui, né? Suzane era uma pessoa muito introvertida, era gerente de cadastro. Su, se você estiver me vendo aí... Com certeza ela vai assistir a gente. Né, você se sinta acolhida. Era uma pessoa extremamente comprometida com o trabalho dela, muito séria, uma líder forte do setor e tinha medo de não conseguir vender, de não conseguir encantar o cliente. E aí a gente deu aula para ela, eu treinei Suzane se empolgou, começou a estudar, pegou livro, leu, assistiu o método, viu. E aí Suzane ficou tão encantada com aquilo ali, que é quando a gente pediu para a Suzane mostrar para a equipe como ela tinha aprendido. Ela foi a melhor, literalmente, do que todos os corretores que já estavam na rua há muito tempo. Ela realmente entendeu e seguiu o método passo a passo. Foi uma coisa assim brilhante. Na prática, né? Então, assim, o que a gente viu na prática é que é mais importante seguir um método, seguir um roteiro, do que simplesmente apostar na sua capacidade sorte, né? de ter um bom relacionamento com o seu cliente. Não, é mais importante ter um método estruturado e dentro desse método existem etapas de conexão, existem etapas de rapport, existem etapas de comunicação com o cliente, mas tudo de forma estruturada. O caso da Suzane foi legal porque depois ela virou líder, inclusive da equipe de corretores, né? Ela liderou o time de corretores e a equipe dela
comparado com a outra equipe, com uma outra supervisora que veio da equipe de vendas, acabou tendo um resultado muito maior, se destacando muito mais. Então, Verdade. ambos estavam ali lutando para ter sucesso, mas você viu que quem tem um método acaba se destacando no mercado. É importante que todos entendam isso, porque hoje, cada vez mais, quem não tem um método e não tem uma forma profissional de abordar seus clientes, acaba passando por dificuldade e deixa essa profissão, que é uma profissão muito digna, né? Que traz muito Com certeza. reconhecimento na vida Segurança, das né? pessoas. E é o que eu desejo para você, corretor, que você realmente encontre alguém que você possa se conectar e ter um método, né, para viver. E eu quero fazer um convite especial para vocês também. Quinta-feira, às 20 horas, eu estou esperando vocês nesse canal do YouTube para a gente ter uma mega aula do corretor de saúde digital. Pessoal, muito obrigado por ter assistido até o final. Que vocês peguem a essência desse conteúdo e apliquem no dia a dia de vocês. Eu fico muito feliz de poder estar aqui contribuindo, compartilhando um pouco da minha experiência, um pouco da minha trajetória, para fazer com que você, que tem o propósito da atividade, se torne realmente um corretor de sucesso e colha frutos que essa atividade pode proporcionar. Não só ganhando 10, 15, 20 mil reais, mas tenha o reconhecimento da sua família, dos seus clientes, da sua corretora, do mercado, que você receba aquilo que você está plantando, corretor. Vejo você na quinta-feira na mega aula. Um forte abraço. Tchau, boas vendas!